Fala Concurseiro, IBFC publicou o edital dos Correios. Então, se você vai prestar o concurso dos Correios, cargo de carteiro, neste vídeo eu vou comentar todo o edital de língua portuguesa, o conteúdo programático de língua portuguesa. A gente vai comentar item por item e vou trazer dois assuntos do seu edital em questões recentes para que você conheça como a sua banca cobra o assunto, e isso é importante demais. Então vamos direto aqui para a nossa tela. Se você não segue lá, @gramaticaflix, dessa moral, muito conteúdo lá, inclusive para essa prova dos Correios, beleza? Então vamos aqui para a nossa tela. Olha, concurso dos Correios, a gente vai falar aqui sobre a disciplina de língua portuguesa para o cargo de carteiro. Português, se você já olhou o seu edital, você já sabe que é a matéria mais importante desta prova. Eu vou explicar aqui para quem ainda não olhou o edital, beleza? Então, olha só, 3.099 vagas imediatas, porque podem ser criadas mais vagas, excedentes, com certeza serão chamados, então, no final, muito mais que isso aqui. Então, 1.851 ampla concorrência, 312 pessoas com deficiência, 936 para a reserva negros e indígenas, beleza? Tranquilo? Então, 3.099 vagas, muita coisa. Aí o nível de escolaridade é nível médio, cargo de carteiro, agente de Correios, salário de R$ 2.429,26. Outros benefícios como vale alimentação, refeição, vale transporte, auxílio creche ou babá e plano de previdência, também plano de saúde, beleza? O mais importante, por isso que eu passei rápido, é que língua portuguesa, a gente vai focar em língua portuguesa. E por que eu disse que é muito importante? Olha só, 15 questões de português. As outras estão abaixo. Então, 15 questões de português e, além disso, peso 2. Ou seja, cada uma questão de português valerá 2 pontos. Olha aqui, informática e conhecimentos gerais, meio ponto cada um. Então, português, 2 pontos. Olha a importância que pode fazer a diferença na sua prova se você for bem em língua portuguesa. Olha quantos pontos, né? Cada questãozinha que você pegar, 2 pontos. Muito interessante fazer uma preparação forte em língua portuguesa. E isso passa por muitas questões recentes da banca. Eu tenho treinamento, o link está na descrição. Língua portuguesa, questões IBFC. Cara, você precisa resolver muitas, principalmente as mais recentes, para que você entenda como é que a banca está cobrando os assuntos, beleza? Então, a importância você já verifica nesta tela. 15 questões de português valendo 2 pontos cada. Não preciso falar mais nada, né? Então, a gente avança aqui para a parte do conteúdo programático, agente de Correios carteiro. A banca trouxe 12 tópicos que a gente vai falar aqui. E neste vídeo eu vou trazer este aqui, ó, o tópico 3 e também o tópico 6, que fala da crase, e esse aqui é da ortografia. Na verdade, não, a gente vai falar do tópico 4, acentuação gráfica, que eu trouxe uma questão, beleza? E aqui também. Trouxe 2 questões de crase recentes e uma questão de acentuação gráfica para que você entenda como a banca cobra isso. Tá? Eu marquei a ortografia, que às vezes a banca joga junto, né? Ortografia e acentuação gráfica, que ele separou. Beleza. Compreensão e interpretação de textos, o que eu posso dizer após analisar inúmeras questões da banca para montar esse treinamento de questões. São textos tranquilos, tá? Ela gosta de trazer charge, trazer tirinhas, então não são textos pesados, são muitos textos humorísticos que a banca gosta de trazer. Tá? Então aqui é bem tranquilo, mas tem que resolver, precisa resolver questões anteriores. Tipologia textual, o que é isso? Você precisa estudar os tipos textuais, descrição, narração, beleza? Isso é importante. Texto expositivo, você precisa entender, tá? Esses tópicos, principalmente descrição, narração e argumentação. Esses tópicos são importantes em tipologia textual. Ortografia oficial, emprego das letras. Estude, tá? Aquela parte lá. É com X, é com CH, é com Z. Estude isso que a banca cobra. Cobra bastante esse assunto. Emprego das classes gramaticais, classes de palavras,
Você vai estudar ali artigo, pronome, advérbio, isso é importante demais. Há verbos, muito interessante. Emprego da crase a gente vai falar aqui com duas questões que eu vou trazer, então a gente fala depois. Sintaxe da oração e do período. O que ela vai cobrar aqui? Sujeito, predicado, vai cobrar ali também as orações subordinadas, se é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, ou então ela vai simplesmente cobrar que você conheça o que é um objeto direto, um objeto indireto, então, tá? Mas nada muito complexo, se você fizer um dever de casa direitinho, você entende. Pontuação basicamente é vírgula, então estude muito vírgula. Emprego da vírgula é importantíssimo. Estou falando aqui, você precisa destacar. A concordância, principalmente a concordância verbal, tá? É muito importante. Concordância com partitivos, tá? É interessante também. Concordância com mais de um. Concordância com percentual. É muito importante que você domine isso. Regência nominal e verbal, principalmente regência do verbo precisar, tá? Cobra muito isso aqui. Regência do verbo assistir, tá? Então, resolvendo as questões anteriores, você acaba entendendo quais são os principais. Significação das palavras, ela vai cobrar aquele tópico de homônimos, parônimos, sinônimos. Dê uma olhada nisso também. Redação oficial, aí ela vai cobrar aqui o uso de vocativos, né? Para quem você deve escrever de tal maneira, se é para o presidente, se é para uma outra entidade, como é que você vai se direcionar, qual vocativo usar, qual é o tipo de documento, se é um ofício, beleza? Então isso aqui também é interessante você dar uma lida, a redação oficial, isso sim, mas quando vem, por exemplo, 15 questões, se a banca cobrar 2 de redação oficial, já é muito, tá? Então, geralmente não passa disso, não. Agora, compreensão, interpretação, pode vir 3, 4, tá? Emprego de classe de palavras também, porque é um assunto muito grande. Então, são 10 classes gramaticais. Crase, certamente haverá uma questão de crase nessa prova aí, porque a banca adora cobrar crase. Pontuação também. De 15 questões, haverá uma questão de pontuação. E eu tenho muita inclinação, conhecendo a banca, que vai cobrar uma questão de vírgula. Pontuação é vírgula, tá? Então, crase também é uma questão certa nessa prova de carteiro. Crase eu aposto muito, por isso que eu trouxe aqui 2 recentes, para que você entenda como funciona. Então, se neste momento você ainda está aqui e não se inscreveu no canal, pô, dê essa moral aí, beleza? Aproveite aí este momento, é o momento da inscrição do canal, beleza? Então faça isso, deixe um joinha aí no vídeo, para eu trazer mais conteúdo. Comente também qual é o assunto que você gostaria que eu trouxesse para essa prova dos Correios. E se você quer conhecer de fato os principais tópicos da banca por meio das questões, que é uma excelente forma de estudar, conheça o treinamento de questões IBFC, beleza? Vou deixar aqui na descrição o link para que você conheça esse treinamento da IBFC. Top demais, as questões são organizadas por assuntos, todas comentadas no passo a passo. Além disso, acompanhe o PDF também, se você quiser imprimir, etc. Beleza? Vamos aqui continuar? Por quê? Como eu disse, eu ia trabalhar 2 tópicos com questões recentes. Então, o tópico é acentuação gráfica. E a gente vai ver agora o tópico 4, como ele pode aparecer na sua prova. Olha, uma questão recente da Indel, beleza? Agente de apoio. A banca cobrou dessa maneira aqui, ó. As palavras a seguir seguem uma sequência. Assinale a alternativa em que a sequência corresponde a 1. Uma palavra oxítona. 2. Um hiato. 3. Proparoxítona. Então, essas são as regras de acentuação gráfica. E você precisa dominar, beleza? Então, olha só. A regra da oxítona é quando você tem ali a última sílaba tônica, a última sílaba forte. Então, só sabendo disso, você não pode marcar, por exemplo, ginástica. Porque olha aqui, ginástica, perceba que é a antepenúltima. Isso aqui é uma proparoxítona, beleza? Então, você não pode marcar essa. Então, você já sabendo disso, você já elimina a letra B.
Beleza? Está, olha, o acento está na última, aqui também. Então, pode ser o gabarito, porque ele quer uma oxítona. Oxítona é aquela que a última sílaba é a tônica, é a mais forte. Beleza, então trouxe ginástica de novo, você corta a ginástica. Aí você ficou com a letra A, com a letra C e com a letra E. Por quê? Nessas três você tem uma oxítona. Agora a gente vai analisar a segunda palavrinha, que pode ser um hiato, beleza? O hiato é quando você tem, por exemplo, aqui ó, a palavra saúde, beleza? Essa vogal U foi separada aqui, beleza? Ela fica numa única sílaba e ela é a mais forte. Então aqui em saúde a gente tem. E a gente tem a palavra saúde aqui, então mantém, beleza? Só que a letra C trouxe também, não tem essa estrutura, como tem em saída também, percebe? Isso acontece com I e U tônicos, ele separa da outra vogal e fica sozinho aqui, compondo uma sílaba, beleza? Então também não é semelhante àquela estrutura, então a gente corta. Beleza? Mas a palavra países, ela tem essa ideia, ó, países, beleza? Então países, o I também ficou separadinho ali, países é sim uma regra do hiato. Então a gente ficou com a letra A e com a letra E. Agora ele quer que a gente marque a terceira, que seja a proparoxítona. E o que é a proparoxítona? É aquela que a antepenúltima é acentuada. E olha a letra A. A letra A, ele tem um monossílabo aqui, né? É. Então não pode ser, porque é a antepenúltima. Jamais você pode marcar isso, beleza? E aqui a gente tem a antepenúltima, ó. Última, penúltima, olha aqui, antepenúltima sílaba forte, a gente tem uma proparoxítona. E aí o gabarito está aqui na letra E. Beleza? Tranquilo? Lá no treinamento a gente resolve alguns blocos com 10 questões cada desse tema. Então você fica fera resolvendo questões de forma repetitiva. Beleza? Tranquilo? Então a gente safou aqui uma questão, um modelo de questão, como é aquele assunto lá, acentuação gráfica pode aparecer na sua prova. Então você já sabe, precisa dominar a regra da oxítona, do hiato, proparoxítona, paroxítona também. Então você precisa dominar essas regras porque a banca vai cobrar dessa maneira. Então imagina, se você não sabe que as proparoxítonas todas são acentuadas e o acento está na antepenúltima, ou seja, então a palavra precisa ter pelo menos 3 sílabas. Olha só, você jamais ficaria em dúvida nessa aqui, na letra A, porque nunca, né? Nunca, beleza? Então, aí a importância de conhecer a banca e estudar corretamente. Vamos aqui para o próximo tópico, que é o sinal indicativo da crase. Olha, que é este aqui, beleza? Maravilha. E como a banca cobra o assunto? Olha só, eu falei lá no início que tem um jeito fácil, tem um jeito difícil. Crase é o nome do fenômeno. E olha o que a banca fez aqui na prova da Guarda Municipal de Manaus. Leia a explicação sobre a acentuação e identifique o sinal utilizado na formação da crase. Beleza. Os acentos são notações léxicas empregadas sobre algumas vogais para indicar a sílaba tônica ou para indicar a fusão entre elas. Beleza. Acento de forma geral. Só que ele pergunta assim, ó, identifique. Ele quer, esse é o comando. Identifique o sinal utilizado na formação da crase. O que ele quer aqui? Você saiba o nome do sinal que você usa para indicar a crase. Beleza? Então o nome do acento é grave. Beleza? Esse é o nome do acento. Crase é o nome do fenômeno, que é a fusão de duas vogais idênticas. Então olha só você sabendo o nome do acento que está aqui na letra A, acento grave, você já acerta uma questão de crase. Ela pode cobrar sim, cobrou 2024, prova de guarda municipal, prova de nível médio, assim como a de carteiro, beleza? Essa aqui é muito fácil, porque o nome do acento é tio, este acento aqui, apóstrofo, circunflexo, agudo, não, o agudo é para o lado de cá, o circunflexo é esse aqui,
Beleza? Agora tem uma outra forma de cobrar, mesmo em prova de nível médio, tá? Que é um pouco mais complexa, mas com estudo você domina também tranquilamente. Olha, no fragmento, lá estavam felizes da vida, à espera de peixe. Em à espera, temos o acento indicador de crase. Assinale a única alternativa em que o referido acento está correto. Então, olha só, ele trouxe essa estrutura aqui só para exemplificar. Aqui tem um uso correto de crase, mas nada tem a ver com o gabarito. A gente vai analisar. Ele quer saber a única em que o uso da crase está correto. Então, olha só. A gente tem aqui na letra A as suas casas. Ó, os pescadores dirigiram-se às suas casas. Quem se dirige a. Beleza? E aqui a gente tem o artigo feminino plural, antecedido do pronome possessivo feminino. Então, essa crase aqui está corretamente empregada. A gente tem preposição mais artigo, logo a gente tem essa estrutura aqui. Porque quem se dirige a. E a gente tem o as ali, que é o artigo feminino plural, as, seguido do substantivo casa. Então, a gente tem aqui um caso correto de crase. Beleza, gabarito. Agora, por que não posso marcar aqui na letra B? Ó? Os pescadores disseram a verdade às famílias. Quem diz algo a alguém. Então, eu não posso ter esta crase aqui, ó, porque é um objeto direto. Essa está correta. Beleza? Porque quem diz algo a alguém. Aqui você tem preposição. Aqui você tem preposição mais artigo. Beleza? Então, nessa ocorrência aqui, tranquilo. Agora aqui não. Aqui era somente o a. Os pescadores disseram a verdade às famílias. Então, o problema da questão está nesta crase aqui. Não pode. Agora aqui, ó, falar é verbo. Não há crase diante de verbo. Nunca, jamais. Não há crase diante de verbo. Por isso que você não pode marcar isso aqui. Não há crase diante de verbo. E a banca IBFC faz isso direto. Tá? Não há crase diante de verbo. Outra. Não há crase diante da palavra uma. Então, se você já está anotando isso aqui, você já tem duas coisas importantíssimas. Não há crase diante de verbo e não há crase diante da palavra uma, exceto se a palavra uma indicar hora. Beleza? Se estiver lá a estrutura a 1h da tarde, a 1h da madrugada, aí a crase está correta. Não é o que ocorre aqui, ó. Eles se apegaram à notícia. Então, aqui, beleza. Quem se apega, se apegar. A notícia, palavra feminina. Crase está correta aqui. Mas como há uma tábua de salvação? Não. Como há uma. Por quê? Este uma já é um artigo. Beleza? Então, você não põe essa crase aqui. A gente tem a preposição, mais o artigo indefinido. Uma. Beleza? Então, não tem crase. Agora, quando você faz referência à hora, este uma será um numeral, e aí sim, há crase nessa estrutura se estiver antecedido da preposição a, beleza? A 1h. Tranquilo? Maravilha. Então, aqui, ó, tábua de salvação. Como há uma tábua de salvação, ele não está fazendo aqui tábua de salvação, não é hora, né? Não é hora. Então, se não é hora, crase indevida. Diante da palavra uma, somente com indicação de hora. Beleza? Então, grave isso. Eu não posso dizer que jamais haverá crase diante de uma. Tem uma exceção. Se uma estiver indicando hora. Então, se naquela estrutura há 1h, aí tem crase. Beleza? Se não for isso, pode ser qualquer outra coisa. Não haverá. Se estiver lá grafado com crase, está errado. Assim como nessa estrutura aqui, beleza? Então a gente viu duas formas que a banca IBFC pode trazer o assunto crase. Facinho lá daquele jeito, só perguntando o nome do acento, o acento é grave, acento grave, e ele indica que ali há uma crase, beleza? Mas o nome do acento é grave. Ela cobrou isso, já a pessoa ela repete? Pô, tranquilão. Ou ela pode trazer cobrando exatamente o porquê deve ter crase ou não nas estruturas, e aí você precisa estudar as regras, estude também crase facultativa, que é outro tópico que ela cobra bastante também.
beleza? E se você quer entender todas as outras questões de CRASES, conheça o treinamento, link na descrição. Bons estudos e até mais.